Arte e cultura pra vocês. Programa 10. Olá, galera! Começa agora mais um Programa 10. Hoje nós vamos falar sobre um dos movimentos artísticos mais presentes nas ruas das grandes cidades, o grafite. E por isso, a gente selecionou alguns artistas que representam bem esse cenário. E para começar, nós vamos falar dos gêmeos Gustavo e Otávio Pandolfo, que nasceram em São Paulo em 1974 e começaram a atuar no cenário do grafite nacional por volta da década de 80, que também foi quando chegou no país o cenário do hip hop. E mesmo eles começando mais ou menos com 12 anos, bem novinhos, os pais deles sempre apoiaram esse movimento deles. Em 2003, eles tiveram sua primeira exposição em São Francisco. E logo em seguida, em 2005, eles tiveram uma exposição em Nova York. E interessante chamar a atenção é que eles só vieram a ter uma exposição nacional depois de eles já terem feito 2 exposições fora do país, em 2006. Recentemente, o avião da seleção brasileira foi decorado com uma de suas obras. E essa obra foi uma homenagem à Confederação Brasileira de Futebol. E uma das suas obras mais importantes foi a fachada de Tati Morda, que lembram o passado dos pinchadores. Pois é, ainda falando das obras deles, em 2012, eles fizeram uma exposição chamada Miss You, em Los Angeles. E essa exposição ficou super famosa porque os gêmeos grafitaram do chão até o teto, ou seja, quem entrava dentro dessa exposição tinha a sensação de um caleidoscópio, uma sensação super diferente, por isso ela ficou tão conhecida. E em 2013, junto com um artista super famoso chamado Banksy, a gente já vai falar do Banksy, e juntos eles fizeram com gêmeos 2 obras, elas ficam em Manhattan, Nova York, e elas têm um mix das obras dos 3 artistas, dos gêmeos com o Banksy. É importante falar também, Camille, que os temas abordados pelas obras dos gêmeos são normalmente as críticas sociais e a família. Pois é, e os traços deles são super chamativos, assim, não tem como você olhar uma obra dos gêmeos e não saber que é deles. Heute bin ich ziemlich gut drauf, zieh mich schick an, setz 'n Hut auf. Die Rolex tickt, man, seh ich gut aus. Hol mir den Kick, den ich absolut brauch. Yeah! Wieder mein Solo-Ausritt in dem Pose-Outfit. Mach ich's mir nett, mach mich brettfett, rauch Shit, wo sind die Bräute mit Pose auf? E agora nós vamos falar do Nunca, artista paulista que começou na periferia e ficou famoso e fez exposições na Inglaterra e na Grécia. É importante falar também, gente, que o Nunca ele começou no cenário da pichação e depois ele conheceu pessoas que apresentaram ele pro cenário do grafite. E suas obras têm um caráter extremamente crítico à sociedade. Pois é, as obras do Nunca, elas são um contraste entre a arte moderna e as influências indígenas que retomam o passado da cultura brasileira. Bom, agora deixa eu falar da artista Anarquia Boladora. O nome dela, na verdade, é Pamela Castro e ela representa bem esse cenário no Brasil. Ela é considerada a rainha do grafite brasileiro, nasceu em 1981, no Rio de Janeiro, e é formada em Belas Artes. É importante falar que ela é feminista e que em suas artes, seus grafites, ela busca conscientizar as pessoas de que as mulheres não são propriedade dos homens. Em 2012, ela foi incluída numa lista de 150 mulheres que movem o mundo, onde também está incluída a presidente Dilma Rousseff. Pois é, e as obras dela são super críticas e ela ficou tão famosa, ela fez exposições no país inteiro, que ela começou também a fazer palestras. E suas obras costumam sempre conter a mensagem Ligue 180, que é um número usado para ajudar as mulheres que sofrem de violência doméstica. Se as mulheres já conquistaram quase todos os espaços antes dominados por homens, por que não expressar através da arte nas ruas o respeito às diferenças? A grafiteira brasileira Pamela Castro encontrou nos desenhos feitos nos muros uma forma de lutar contra a desigualdade entre os gêneros. E a nossa repórter Júlia Lima foi conhecer mais de perto o trabalho da grafiteira brasiliense Camila, que usa tag Siren. O primeiro contato que eu tive com desenho e etc. foi com a Manacão, da Turma da Mônica, que até hoje eu compro. E dos desenhos que eu fazia, eu comecei a fazer pinturas, comecei a ir para a tela. Da tela eu fui para a ilustração digital e da ilustração digital eu fui para o muro. Os materiais geralmente são os sprays, os aerosóis com tinta, tem a divinização pelo cap, tem os pininhos que a gente coloca, então tipo, eles são
uns diferentes dos outros, cada um tem um efeito, cada um tem um tamanho. Eu conheci um grafiteiro, foi ele que me ajudou, deu umas dicas. E a partir daí eu fui pintando. O grafiteiro que eu conheci foi o Ong. Ele é daqui, é do Guará, ele pinta há 10 anos, eu sou uma novata. Não sei o que está acontecendo, mas tá com um boom, assim, sabe? Tipo, tá saindo grafite em TV, tá saindo grafite em série, grafite na internet, em Facebook, Instagram. As pessoas acho que tá com essa visão também, tá querendo olhar mais, assim, a rua, prestar mais atenção na rua e de alguma maneira deixar a sua marca na rua. Eu acho que isso está acontecendo. É super, mega válido as mulheres estarem grafitando e eu mega apoio. E eu tô, assim, tentando dar minha força, assim, para as mulheres, sempre grafitando, sempre fazendo uma mulher. Então, para mim o grafite, desde que eu tive contato com ele, acho que no 2º ano, nas aulas de artes, eu vi que realmente é uma forma de arte e eu apoio. Eu nunca parei para observar quanto grafite tem na Rosa Sul em Brasília, até que eu conheci uma grafiteira, que é a Sirene. Comecei a reparar, e não só nos dela, nos tutóis também que tá ali, e do Omica, e todo lugar que eu passo eu falo, olha, um grafite. O grafite é uma maneira de, como se fosse um diário, como se eu estivesse escrevendo e não fosse um diário só meu. É um diário de todo mundo, sabe? Talvez nem tenha tanto significado assim para alguém, mas de alguma forma você está fazendo alguma coisa, você está deixando alguma marca na cidade. Eu acho que é isso. E agora a gente vai falar do artista Cobra, que começou com apenas 11 anos em São Paulo. Em 1990, ele começou a ganhar destaque pelo realismo de suas pinturas e pela ligação do passado, que contrastam com as cores utilizadas pelo artista. Ele também desenvolveu um projeto chamado Muro das Memórias, onde ele queria retratar a paisagem das cidades e deixar de retratar um pouco das paisagens urbanas. Esse projeto está presente em São Paulo e no Rio de Janeiro. O Cobra é um dos artistas brasileiros que mais fazem projetos, por isso é até difícil a gente falar sobre todos eles aqui. Mas ele é um cara que busca sempre novas tecnologias em suas obras, ele também busca materiais recicláveis e ele é o pioneiro no Brasil das obras 3D, que são aquelas feitas no chão que dão a sensação de que elas estão vivas. Ele também tem um projeto chamado Green Pincel, que é o quê? São obras em que ele faz críticas à violência aos animais e à violência à natureza. Elas são super conhecidas. Outro projeto que ele também faz são as imagens clássicas, ele faz uma releitura delas. Uma das mais famosas é a que ele fez num prédio em São Paulo, na Avenida Paulista, que é o rosto do Oscar Niemeyer. E agora vamos falar de Banksy. É um dos anônimos mais famosos dos últimos tempos. Ele mudou o olhar da sociedade sobre a arte na rua e faz críticas sobre a sociedade em guerra, com um olhar sombrio. É engraçado falar que o Banksy começou como açougueiro, que ele começou a se envolver com arte em 1980 na Inglaterra, com um grande boom de aerosol. Suas obras são carregadas de conteúdo social, expondo claramente entre as autoridades e o poder. Pois é, o Banksy ele é um artista com uma identidade anônima, ninguém conhece muito bem ele. E ele já fez várias exposições, você encontra a obra dele pelo mundo todo, e ele faz um pouco diferente, o grafite dele é feito com stencil. Então, na hora que ele vai grafitar, é muito mais rápido de fazer. E ele já fez parcerias com outros artistas, como a gente falou aqui no começo, com Gêmeos. E algumas das obras mais famosas dele é o cara arremessando as flores, a menina com o balão, os policiais se beijando. Agora não é bem grafite, é um pouco diferente. É um artista francês, o nome dele é Julien Casabianca, e ele tá com um projeto super legal, que ele faz o seguinte, ele foi nos museus e viu que tem obras que são meio deixadas de lado, elas não são obras tão conhecidas e tão famosas. Então o que ele faz? Ele tira uma fotografia dessas obras, faz nelas num cartaz lambe-lambe e depois ele coloca nas paredes. Não é bem um grafite, mas é uma intervenção urbana, por isso que é tão legal. E qual que é a ideia? A ideia é que as pessoas que estão caminhando na rua também possam ter acesso a essas grandes obras.
É importante falar também que voluntários do mundo inteiro estão participando desse projeto, inclusive no Rio de Janeiro. Outros países participantes são Estados Unidos, Espanha e Polônia. Pois é, esse projeto é super legal, tem várias pessoas participando, como os meninos falaram aqui, vale a pena você conferir. Pois é, galera, esse foi mais um programa, a gente se vê no próximo, mas não esquece de deixar seu comentário aqui se você acha que tem algum outro artista que a gente não falou, que é super importante, coloca aqui, assina o nosso canal, curte o vídeo, curte a nossa página e a gente se vê. Tchau! Tchau!